Boa noite! Se você está chegando aí, você está assistindo reprise desta live, que é uma live de uma pessoa contando um pouquinho sua história vivendo com HIV. Porque vocês sabem que eu gosto de fazer esse tipo de live, porque traz outro olhar sobre a sua história, traz outro olhar sobre pessoas vivendo com HIV. E hoje a gente vai falar com o Djair e conhecer um pouquinho da história dele vivendo com HIV. Quem tá chegando aí pela primeira vez, bem-vindo. Quem não me conhece ainda, comenta aqui quem tá aqui pela primeira vez, também conta da onde você é. E vou só esperar ver se ele chegou aqui. Boa noite. Boa noite quem tá chegando. Vamos ver se deu certo aqui. Agora foi. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem com você? Tudo ótimo. Tudo bem. Jair, muito obrigado por topar fazer essa live para a gente trocar um pouquinho de experiência e conversar um pouquinho. Tenho certeza que algumas pessoas ainda não te conhecem e é sempre bom a gente estar conversando um pouquinho. Você já participou, inclusive, de uma live aqui comigo, acho que uma vez. Sim. Então, acredito que de lá para cá muita coisa mudou também. Jair, se apresente pro pessoal, para eles te conhecerem de onde você é, o que você faz, qual a sua idade, e depois eu me apresento e a gente dá início a essa live de hoje. Perfeito, amigo. Olá, boa noite, pessoas. O meu nome é Dejaí. Eu tenho 26 anos. Na verdade, vou fazer 26 ainda no próximo mês. Eu moro em Aracaju, Sergipe. Sou nordestino. Eu vivo com HIV há mais ou menos 7 anos. Eu curso enfermagem, atualmente está trancado, mas eu estou para voltar aí para o próximo período. E atualmente eu faço vídeos para a internet falando sobre HIV. E é isso, Muito. um pouquinho sobre mim. Para quem não me conhece ainda, está aqui pela primeira vez, meu nome é Luciano, vivo com HIV há 13 anos, também sou criador de conteúdo sobre HIV e há 6 anos, e também faço mentorias para quem descobriu sua sorologia e também psicoterapia. Então, se você vive com HIV, não consegue falar ainda sobre isso, a mentoria ou a psicoterapia pode te ajudar a fazer isso. Também tenho grupos de WhatsApp e grupo de namoro, somente para quem vive com HIV. Então, se você tem interesse, depois me manda uma DM aí que eu te explico como que funciona. Mas vamos à tua história, Jair. Conta pra nós como você descobriu que você vivia com HIV. Bom, eu descobri quando eu fui doar sangue. Mas foi assim, foi uma doação de sangue bem aleatória, né? Porque eu estava no primeiro período da faculdade de enfermagem. E mesmo antes disso, eu sempre quis doar sangue, mas não tinha tempo de doar por conta do trabalho e os estudos, era tudo muito corrido. E aí, nós fomos conhecer o local que faz a doação de sangue para saber como que funcionava, tudo mais. E nessa visita eu decidi doar, porque eu já estava lá, né? Eu pensei, vou doar, já estou aqui, vou me cadastrar. E beleza. Aí depois de um tempo, mais ou menos uma semana e meia, eu recebi uma cartinha em casa pedindo para eu retornar lá para refazer esses exames, porque tinha dado algumas alterações e tal. E aí foi quando eu tive o meu diagnóstico, foi nesse processo de doação de sangue. Eu estava no segundo período da faculdade de enfermagem e aí hoje já fazem mais ou menos 7 anos que eu tive o meu diagnóstico. Muito bem. E me conta uma coisa. Que conhecimento você tinha sobre HIV antes de descobrir teu diagnóstico? Olha, antes do meu diagnóstico eu não tinha conhecimento nenhum, infelizmente. Eu não tinha conhecimento absoluto nenhum mesmo. Eu achava até que eu ia morrer, assim, foi os meus pensamentos que eu tive ali após o diagnóstico. Até mesmo porque o médico ele não explicou nada, ele só me falou assim, olha, você, o seu teste deu positivo para HIV e na época eu também tinha dado positivo para sífilis. Aí ele falou HIV e sífilis e disse que ia me encaminhar para o CTA. E aí beleza, ele não explicou mais nada. Aí eu saí de lá para ir pro CTA bem assustado, pensando em diversas coisas ruins, né? Porque até então não era o único conhecimento que eu tinha. Eu tinha 18 para 19 anos, mais ou menos, e assim, não é pela idade, mas é porque não tinha conhecimento, sabe? E eu tinha poucos amigos, conversava bem pouco sobre saúde sexual, ainda mais amigos LGBTs.
Eu vivia mais no meio de amigos héteros e aí não conversavam muito assim sobre sexualidade LGBT, né? Enfim, era bem leigo e nem sabia onde fazia teste, esse tipo de coisa. Caiu de paraquedas assim o curso de enfermagem com o diagnóstico e assim que eu tive o meu diagnóstico, eu tinha sido expulso de casa há pouco tempo, então eu já estava passando por problemas, assim, psicológico, digamos, né? Meio triste, meio para baixo. E aí o diagnóstico veio com mais uma coisa e depois uma sequência de preconceitos que eu acabei passando. E me conta uma coisa, acaba trazendo para nós aí que você acabou sendo expulso de casa. O que que aconteceu para você ser expulso? Tem alguma coisa a ver com a tua orientação sexual, alguma coisa assim? Não. Sim, infelizmente sim. Em casa eu sofria muito preconceito assim com meu pai, porque ele era bem machista, sabe? E sempre criticava assim o jeito que eu me vestia, o jeito que eu e das coisas que eu gostava. Na época eu tinha um cabelo grande, eu gostava de colorir o cabelo e tal. E essas coisas ele sempre brigava comigo, sabe? E aí, além dessas brigas pelo fato de eu ser gay, ele impedia os meus amigos de ir lá em casa. Quando eles iam, ele brigava com eles, até da porta mesmo, enfim. E aí, quando veio o meu diagnóstico, que os meus pais ficaram sabendo, esses preconceitos em casa piorou ainda, sabe? Além de sofrer preconceito por ser gay, eu ficava ouvindo coisas uma vez ou outra por viver com HIV. Coisa do tipo assim, você não pode usar aquela toalha, você não pode usar aquele copo, porque você foi procurar doença na rua, esse tipo de coisa que eu ficava ouvindo em casa, sabe? E aí, quando eu comecei a confrontar essas coisas que eles falavam, aí eles começaram a dizer, né, os incomodados que se mudem, esse tipo de indireta. Até o dia que eles me expulsaram de casa mesmo, jogaram minhas coisas. Enfim, o meu pai sempre foi um pouco agressivo, né? Acabei sendo agredido nesse dia, mas coisa do passado. Infelizmente acontece com muitas pessoas LGBTs, né? E hoje a gente tá aqui na internet tentando levar um pouco de empoderamento, né? Um pouco de acolhimento para essas pessoas. E me conta uma coisa, você descobriu tua sorologia, quais foram as primeiras pessoas que você contou? Você já chegou na tua família e disse, vive com HIV? Como que foi esse processo? Não, amigo, assim, como eu tinha sido expulso de casa, assim, na mesma semana que eu recebi a cartinha, foi na semana que eu tinha sido expulso de casa. E aí eu tava morando com um rapaz que eu ficava. A gente já tinha parado de ficar, era só amigo, mas ele morava sozinho e falou: vem pra cá, porque pelo menos você não fica na rua. E aí eu fui pra casa desse cara, e aí, quando eu tive o meu diagnóstico, né, que eu tive que ir lá refazer os exames, lá no CTA. E aí, quando eu tive o meu diagnóstico lá no CTA, eu tive que retornar para o meu trabalho, porque eu não podia faltar nesse dia. Eu já cheguei no trabalho um pouco assustado, assim, né? Porque eu tinha acabado de receber o meu diagnóstico, eu não conhecia nada sobre, não tinha nem tempo de pesquisar, de estudar, de perguntar nada. E ainda de eu receber o meu diagnóstico lá no CTA, a moça que me acolheu no CTA, que foi assistente social, ela já veio me julgando, assim, sabe? Tipo, você estuda enfermagem e tá com HIV, como assim? E aí eu, né, achava que ia ser acolhido, que ela ia me explicar o básico, pelo menos. E aí eu saí de lá assustado, querendo pesquisar, querendo saber de coisas. Cheguei no trabalho assim, né? Com a cara de assustado. Uma amiga minha veio conversar. Eu trabalhava nesse lugar há muito tempo, há 6 anos já, tipo, desde novinho mesmo. Tinha até me emancipado, né, para assinar a carteira com 16 anos. E aí, beleza, já conheci essa pessoa há muito tempo e me senti confortável de falar pra ela, sabe? Eu tava, tipo assim, transtornado, morando sozinho, tinha tido o meu diagnóstico, eu tava bem perdido, assim, e aí falei pra ela. Só que daí no dia seguinte ela falou pra outras pessoas do trabalho lá, e essas pessoas do trabalho tinham contato com minha família, e eles entraram em contato com minha família, falaram pra eles também. Então, assim, virou um portal de notícias, sabe? Até as pessoas, meus parentes que moravam em outra cidade, eles ficaram sabendo também do meu diagnóstico. E aí, enfim, foi se espalhando, sabe? Eu não tive nem escolha se eu falava ou não para os meus parentes, para os meus amigos. Depois de descobrir isso, o que que você fez? Você abriu de vez? Você ficou com medo? Você pensou em processar? Como que foi conseguir passar por essa situação que acaba sendo um tipo de preconceito, principalmente porque você já estava fragilizado, 18 anos, era super novinho ainda. Como você lidou com todo esse processo
até chegar hoje e conseguir falar sobre a sua sorologia? Olha, esse processo de falar sobre a sorologia começou porque eu comecei a me relacionar com outras pessoas, né, com parceiros e tal. E aí, quando eu falava para eles, eles acabavam falando para outras pessoas, se afastavam de mim, esse tipo de coisa. E aí, essas outras pessoas ficavam dizendo aquele portal de notícia mesmo, né, falando para várias outras pessoas. E aí, quando eu fiquei sabendo disso, as pessoas falavam coisas erradas sobre mim. Elas diziam que eu vivia com HIV e que eu ficava transmitindo o vírus para outras pessoas. Só pelo fato de eu não dizer que eu vivia com HIV. Mas até então eu me cuidava, eu me prevenia, eu fazia o meu tratamento. E beleza, né? A gente não é obrigado a falar a todo mundo. E aí, certo, como eles falavam coisas erradas sobre mim, um certo ponto eu pensei, eu vou falar. E eu já acompanhava algumas pessoas que falavam no YouTube na época, que falavam sobre HIV e tal. Então eu pensei, então eu vou começar a falar, eu tô estudando enfermagem, esse tipo de coisa. E aí quando eu comecei a falar na internet, eu logo conheci você, que me deu muito apoio, tipo, me deu muito incentivo, isso foi muito massa. E aí, tô aí até hoje, né? O que mais me fez continuar foi a resposta positiva das pessoas que também vivem com HIV, ainda mais na minha cidade, porque não tinha ninguém que falava sobre aqui, tipo, e muitas pessoas tinham abandonado o tratamento, inclusive, e voltaram porque começaram a conversar comigo, teve aquele contato e tudo mais. E aí eu tirava as dúvidas, explicava sobre o básico que no CTA eles não explicavam. Então, esse retorno, como eu queria muito trabalhar na área da saúde, eu cursava enfermagem, né? E eu perdi a minha bolsa por causa de todo esse preconceito que eu acabei sofrendo após o meu diagnóstico, né? Eu fui expulso de casa. Quando souberam lá no trabalho, eu fui demitido também, então eu fiquei sem grana para continuar pagando. E aí depois eu saí da casa desse amigo que eu tava, porque ele também começou com preconceitos pelo fato de eu viver com HIV. Então, assim, foi um caos. E como o fato de eu ter perdido a minha bolsa de estudos, eu pensei, eu vou falar sobre HIV, de uma certa forma eu também estou contribuindo para a saúde e estou fazendo a minha parte. Quando eu conseguir me formar, eu vou continuar esse trabalho, vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, e beleza. E terapia também foi algo que me ajudou muito, né? Claro, no CTA tem terapia, e aí eu fiz acompanhamento psicológico, porque eu estava perdido, né? Eu estava assim, tipo, para mim, eu só tinha minha família como base. Eu estudava e trabalhava o dia inteiro e ficava em casa. De finais de semana eu saía com alguns amigos, mas não eram amigos próximos, como eu falei. A maioria dos meus amigos eram héteros porque eu evitava ter amigos gays porque meus pais não gostavam. Então não eram pessoas que me abriam tanto assim, sabe? E aí foi indo, né? Hoje tem mais ou menos. Eu acho que depois de uns 6 meses que eu tive o meu diagnóstico, foi quando eu comecei a fazer os vídeos. E aí deve ter uns 6 anos a 7, mais ou menos, que eu faço também. É porque eu não lembro a data que eu tive o meu diagnóstico, eu não gosto de guardar datas. Faz parte. E uma coisa que o Jair falou sobre terapia, gente. Terapia é super importante, né, quando você descobre sua sorologia. E eu sei que muita gente tem dificuldade, às vezes, de achar um terapeuta que consiga compreender tudo isso. Então, deste ano para agora, há 2 meses atrás, eu comecei a fazer atendimentos de pessoas que vivem com HIV. Então, se por acaso você é uma pessoa que vive com HIV, tem dificuldade de falar sobre sua sorologia, não consegue achar um profissional que vá compreender todos os seus sentimentos, saiba aí que eu tenho a agenda aberta para isso. E você não precisa ter vergonha de falar nada sobre HIV, sobre sua vida, sobre suas relações, sobre toda e qualquer coisa, porque eu sou uma pessoa que conheço muito sobre HIV, já acolhi aí, já posso dizer que são mais de 50 mil pessoas que eu acolhi nesses 6 anos de positividades, então já ouvi tudo que vocês possam imaginar. Então, se você vive com HIV, está com dificuldade, precisa conversar, agenda ou sua mentoria ou terapia. A mentoria é voltada para HIV, coisas técnicas e coisas, os medos, para a gente lidar com os medos. E a terapia, ela vai um pouquinho mais além, porque o HIV ele é só a ponta do iceberg. Vem outras problemáticas, né? E acredito que para você também você percebeu isso, porque o HIV ele te traz um gatilho.
ele te traz vários medos também. Por exemplo, você era uma pessoa que tinha sido expulsa de casa, que estava sem trabalho, que tinha saído da faculdade, tu tinha todos os motivos para, tipo assim, desistir da tua vida. Mas mesmo assim, tu foi lá, por exemplo, e conseguiu dar uma reviravolta nisso e transformar em algo bom. E o quanto você consegue se comparar daquela época, o Jair que tinha acabado de descobrir sua sorologia, com o Jair de hoje? Olha, eu acho que eu evolui bastante, viu? Porque realmente eu tava muito perdido. Eu até pensei em desistir, infelizmente. Eu cheguei a esse ponto. Foi quando eu comecei a fazer terapia, porque eu cheguei algumas vezes a ir pro hospital após ter tomado algumas doses de medicação excessiva, sabe? E aí, quando os médicos perceberam que eu voltei acho que umas 3 vezes, aí eles me encaminharam para fazer acompanhamento psicológico. E aí, assim, infelizmente é um grande tabu, né? Assim, os meus pais, eles não têm muito conhecimento, eles não são formados, eles não estudaram, sabe, ensino médio, tipo, não estudaram mesmo, não conseguiram concluir. E aí, assim, para eles, terapia, psicólogo, psiquiatra, essas coisas, era para quem tinha, tipo assim, eles falavam que era coisa de doido, né? Esse tipo de coisa assim que as pessoas falam. Então, tinha até esse tabu de eu fazer terapia, de eu fazer acompanhamento psicológico morando em casa, esse tipo de coisa, sabe? Como uma pessoa louca, esse tipo de coisa, sabe? Então foi bem complicado assim para começar, mas depois que eu comecei, foi muito bom, porque assim, depois eu também acabei saindo da casa dos meus pais. Com a terapia eu consegui entender que eu não precisava, tipo assim, estar em um ambiente que não me fazia bem, só porque eu precisava estar ali com a minha família e tudo mais. Eu precisava seguir a minha vida independente, tipo assim, não precisava da aceitação deles. Então, realmente, terapia é incrível. E não tem só o HIV na nossa vida, né? Eu costumo dizer que, tipo assim, nós não somos o HIV, nós vivemos com HIV. E, tipo, além disso, tem muitas outras coisas, né? Como o Lu comentou, no meu caso, né, eu tinha acabado de ser expulso de casa, depois veio o meu diagnóstico, então assim, eu já estava transtornado. Eu nem sabia que eu poderia processar o meu emprego, a minha amiga, as pessoas que me expuseram, né, naquela época. Então, assim, depois que eu fui saber, e quando eu soube, já não tinha mais como recorrer. E aí, assim, hoje, né, estamos aqui para levar essa informação para fazer com que isso não aconteça com outras pessoas também, né? Sim. E me conta uma coisa. Você, quando descobriu sobre indetectável, quando você aprendeu sobre indetectável, o que isso te trouxe para a tua vida? Eu aprendi no mesmo dia que eu tive meu diagnóstico, né? Que quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar horrores. E aí, quando eu vi, nossa, então, beleza, tranquilo, né? Agora eu vou fazer o tratamento, logo, logo eu vou ficar indetectável. E, tipo, com 1 mês de tratamento eu fiquei indetectável, foi super rápido, né? E aí, depois de 6 meses eu fiquei intransmissível, mas eu fiquei surpreso porque foi com 1 mês de tratamento, foi coisa muito rápida. Então, assim, eu pesquisei muito. E aí, é sempre que eu falo para as pessoas não fica, tipo, pensando besteira. Vai pesquisar, vai procurar. Hoje, né, com a internet, a gente tem muitas pessoas que vivem com HIV e que falam sobre o que é até mais seguro, porque você vai pesquisar na internet e acaba encontrando matérias, assim, sensacionalistas, que vai deixar a pessoa assustada, achando que vai ter diversos sintomas, diversas reações e não acontece nada. Então, eu aprendi muita coisa estudando mesmo. Foi o que eu mais fiz. E quando eu descobri que teria tratamento, né, porque antes do meu diagnóstico, eu até achava que eu poderia morrer mesmo, né? Qual a informação mais importante nesse teu período de descoberta de sorologia? Tipo assim, você tinha uma visão e o conhecimento fez você ver totalmente diferente aquela coisa. Olha, assim, pra mim, antes, né, do conhecimento, eu achava que, assim, o HIV seria realmente um problema, sabe? Que seria algo que iria atrapalhar a minha vida e tudo mais, algo do tipo assim, sabe? Mas, hoje, de todo o conhecimento que eu tive, hoje, pra mim, não, tipo assim, não é nada, sabe? Assim, tipo, eu lembro que eu vivo com HIV porque eu crio conteúdo sobre HIV diariamente. E isso me faz lembrar. Mas, assim, até quando eu tô tomando a medicação que eu tô tomando ali, eu não lembro, tô tomando isso daqui porque é pra HIV. Não, só tô tomando uma medicação qualquer que poderia ser pra qualquer coisa. Quando eu tô tomando, eu penso nisso. Nem penso em nada, na verdade. Então, assim, a informação me fez ter muita
coisa assim me fez ver que, tipo, o HIV não é nada daquilo que as pessoas acham que é dos anos 80, que ainda falam, né? Esses dias eu fui dar uma palestra em uma universidade e era até uns alunos de psicologia e o rapaz, ele falou, né? Ah, mas as pessoas veem o HIV como Cazuza, não sei o que. Eu falei, gente, deixem Cazuza dormir, deixem Cazuza descansar em paz. Infelizmente, ele foi, tipo assim, as pessoas ainda falam sobre ele. Naquela época usaram muito ele, usaram muito o rosto dele, mas não é mais isso, não é? Porque é muito complicado. Até no caminho, até chegar à universidade, eu estava indo de ônibus e uma moça sentou do meu lado e ela perguntou se estava indo para aula. Eu disse que eu estava indo dar uma palestra, ela perguntou sobre o que era, eu falei que era sobre HIV. Ela disse, eu estudo enfermagem e eu sempre quis falar com uma pessoa que, assim, ela travou, ela não conseguiu completar a frase porque ela não sabia como se referir a uma pessoa que vivia com HIV, ela ficou sem jeito de como falar ali. Aí eu completei, com uma pessoa que vive com HIV, ela, sim, e tal, tipo assim, mostra a falta de conhecimento que as pessoas têm, porque a menina estava no último período dela, sabe? Não estou julgando, mas mostra a falta de conhecimento que as pessoas têm e que deveria ter, né? E aí, assim, eu fiquei muito feliz até de estar lá na universidade, poder, tipo assim, contribuir com aquela galera que já está se formando e que vai ter um conhecimento a mais sobre pessoas que vivem com HIV, né? Vão poder ser mais empáticos, né? Para não acontecer. Eu não sei se já aconteceu com você, amigo, mas infelizmente comigo já aconteceu diversos situações que eu me senti constrangido em consulta, sabe? Com palavras que os médicos falam, termos antigos, como, por exemplo, me chamar de soro positivo, ou então chamar medicação de coquetel. Aí eu sempre fico corrigindo, sabe? Eu não gosto. Mas eu acho que isso tem um pouco de percepção. Essa semana eu fiz uma enquete perguntando qual a forma de falar sobre você que menos te traz agonia. Porque quando a gente fala sobre positivo, para algumas pessoas pode trazer agonia, mas para outras pessoas esse termo é a forma que ela tem de não sentir agonia, por exemplo, com vivo com HIV. E é a mesma coisa, algumas pessoas usam o termo indetectável, porque o vivo com HIV ou o soro positivo, ele acaba trazendo agonia para a pessoa. Então, eu até me questiono um pouco sobre essa questão do soro positivo, porque a gente recebe muita informação e faz a gente mudar o pensamento. Só que a gente esquece que as pessoas são diversas e elas, por mais que seja uma informação que o NAIDS, ela recomenda, ela não proíbe ninguém de usar, ainda assim, para algumas pessoas é confortável aquela palavra. Então não dá para a gente simplesmente eliminar ela do nosso vocabulário, já que tem pessoas que realmente se sentem mais confortáveis. A coisa do coquetel, eu acho que é uma coisa que deve ser melhorada, porque quando fala em coquetel ainda remete aquelas coisas, mas a gente também precisa pensar que, às vezes, falar coquetel, a pessoa vai entender melhor sobre o tratamento e eu sei que tem algumas barreiras e a gente que se comunica sobre HIV, a gente até fica, mas está errado falar sobre isso, não é a forma certa. Mas talvez a forma para nós ela é errada, mas para aquela pessoa ali é a forma que ela se sente bem de falar sobre sua sorologia. E isso eu tenho aprendido muito, porque as pessoas são diversas, a gente não tem como fazer a mesma coisa para todo mundo. E fazendo as mentorias, eu vejo isso muito claro, entendeu? Que as pessoas, eu deixo elas falar o que elas se sentem à vontade. E daí começa a perceber que realmente cada pessoa ela vai se sentir de uma forma. Por exemplo, tem gente que prefere usar o portador, porque se sente mais seguro usando esse termo, entendeu? E não posso eu condenar como a pessoa vai viver, como que ela quer se denominar, vamos dizer assim. Mas uma coisa que tu falou que sobre a enfermagem, eu estou fazendo faculdade de psicologia agora e é a primeira faculdade que eu faço que eu tenho a sorologia aberta. Ou seja, a primeira graduação que eu faço com sorologia aberta. E, tipo, é gente de todas as idades, é gente de vários
culturas diferentes ali. E foi a primeira vez que eu falei que eu vivo com HIV dentro da faculdade. E é muito engraçado, por exemplo, semana passada, retrasada, estava falando com um professor e daí eu comecei a explicar sobre indetectável, que ele disse que tinha um paciente, estava dando supervisão para uma pessoa e essa pessoa não estava conseguindo fazer com que o paciente que vivia com HIV se abrisse e falasse. Daí eu comecei a explicar sobre indetectável, por exemplo. Ele ficou espantado que ele não sabia. Então, realmente, dentro da universidade, até entre os professores, essa informação ainda é muito pouca difundida, tanto quanto HIV, do tratamento, sabe? E eu acho que a maneira que a gente traz isso e a forma que a gente fala traz um outro olhar para a coisa. E, por exemplo, eu não tenho como atingir pessoas, talvez, que você atinge aí em Recife. E é muito legal isso, porque cada pessoa é diversa, cada pessoa ela vai entender da sua forma a questão da sua sorologia. Quando que você conseguiu respirar realmente, assim, dizer, nossa, agora eu tô bem comigo mesmo? Porque quando a gente abre a sorologia de HIV, ainda assim a gente tem um período que a gente fica muito inseguro, né? Tipo, ah, eu vou ter hate, as pessoas vão me julgar. Quanto tempo demorou, mesmo depois de abrir a sorologia, a conseguir se sentir seguro e dizer, agora não, realmente, esse peso acabou? Olha, eu costumo pensar que o que as pessoas acham sobre eu viver com HIV não é algo que eu devo me importar, sabe? Mas, assim, no começo foi um pouco mais complicado porque foi mais, assim, um ato de revolta, sabe? Começar a falar sobre HIV na internet foi um ato de revolta pra mim. Então, foi assim, vou fazer um post aqui porque eu tô com raiva que essa galera tá falando aí coisa errada sobre mim. Então, vou esclarecer aqui porque, assim, eu já tenho estudado bastante e pra mim eu tava super de boa com o meu diagnóstico, não tinha mudado nada na minha vida. Mas para aquela galera desinformada ali tinha mudado e eu precisava fazer alguma coisa, porque assim, hoje em dia, ainda mais aqui onde eu moro, eu não vejo nenhuma política assim de prevenção e que fale também sobre acolhimento, né, que humanize, porque eu vejo só falando, tem que se prevenir, tem que se prevenir. Óbvio que tem que se prevenir, mas a gente também tem que falar como é que vivem aquelas pessoas com HIV, para os outros não acharem que, tipo, nós somos um risco e que, tipo assim, só tem que evitar ter contatos com a gente, sabe? Enfim, então, assim, foi aos poucos. Hoje, eu ainda acho que muita gente me julga, sabe, amigo? Porque eu moro em uma cidade pequena. Então, assim, exemplo, eu tô usando o Grindr, eu dou um oi, eu recebo um bloco. Então, assim, hoje eu trato isso de uma forma, assim, super de boa. Não me importo. Mas acontece com muita frequência. Eu não costumo falar para as pessoas, assim, que eu tô conhecendo que eu vivo com HIV. Então, tem gente, assim, que eu saí algumas vezes. E aí, do nada, essa pessoa encontra o meu Instagram, o meu TikTok, sei lá. E aí vem me questionar que você vive com HIV e não me falou. Então, esse tipo de coisa ainda acontece comigo aqui na minha cidade, sabe? Então, assim, é chato. Mas eu sempre questiono as pessoas, por que você está perguntando? Porque normalmente elas vêm me perguntar. Se você viu meu perfil, se você viu meu vídeo, por que você está vindo perguntar? Isso te incomodou? Porque se você está vindo perguntar, é porque te incomodou. Se você viu lá o meu perfil, se você viu os meus vídeos, beleza, massa, ele vive com HIV, ele fala sobre HIV, massa, eu não preciso questionar ele. Então, eu não sei, tipo assim, pelo fato de eu acabar questionando as pessoas se eu ainda me sinto desconfortável ou se me sinto de boa, sabe? Eu me sinto de boa, mas eu não queria ser questionado. Se você viu lá o vídeo, você viu o vídeo, garoto. Não precisa me perguntar, sabe? Não sei se eu consegui responder a pergunta, amigo. Mas é porque realmente, assim, a minha cidade é muito pequena e essa questão ainda é muito chata, porque tem gente, assim, que acaba me encontrando e que não fala comigo, mas que eu já vi comentando em um vídeo. Às vezes não fala comigo porque tem vergonha de, tipo assim, falar comigo. E outra pessoa vê, tá falando com ele vive com HIV, então ela também vive, sabe? Esse tipo de coisa, assim, acaba acontecendo aqui, infelizmente. Mas isso é engraçado, tá? Isso é engraçado, porque muitas vezes alguns seguidores também falam pra mim, eu te vi, mas eu não falei contigo. Mas é muito engraçado também, porque tem outros que só chegam pra mim e olham pra mim e dizem assim, eu sou teu seguidor. Daí, falou que é meu seguidor, eu já entendi que, tipo, ou vive com HIV, ou busca informação, alguma coisa do tipo. Mas algumas pessoas, às vezes, eu acho que tem medo de, tipo, oi, tudo bem? E eu falo, nossa, tu vive com HIV?
Então, eu acho que as pessoas ainda têm essa resistência como se a gente fosse, ah, tu me segue, eu já vou falar que vou te perguntar. E eu acho que são realidades diferentes, né? Eu sou muito discreto com essa questão da sorologia dos outros, né? Até porque eu tenho um pouco de... Eu sou cagado de medo, né? Ai, que um dia, de alguma forma, ou alguma coisa que eu faça, possa expor a sorologia de alguém. Então, eu sou muito cuidadoso com isso. Eu também. Eu, infelizmente, até assim, eu lembrei de uma situação falando sobre a minha cidade, né, que é pequena e tal. Infelizmente, recente, eu perdi um amigo que vivia com HIV, porque ele tinha vergonha de pegar a medicação dele lá no CTA e simplesmente ele parou de fazer o tratamento dele e não falou para ninguém que tinha parado. Ele não sabia que eu sabia que ele vivia com HIV, porque outras pessoas vieram me contar para você ver como a fofoca realmente aqui rola solta, sabe? Mas assim, eu nunca questionei ele, nunca perguntei nada pra ele, sempre tratei ele como meu amigo normal. Nunca perguntei, amigo, você vive com HIV? Não, porque, tipo assim, ele via os meus vídeos, ele sabia, então se ele se sentisse confortável, ele viria falar comigo. E aí, assim, eu fiquei muito triste quando eu fiquei sabendo que ele tinha abandonado o tratamento dele e que, tipo assim, ele acabou falecendo. E aí é muito complicado, porque, tipo assim, a gente ainda vem com essa questão da sorofobia, né? As pessoas têm medo ainda de serem expostas, de serem descobertas, e aí não acabam se relacionando umas com as outras também, sabe? Porque eu fiquei até, no dia que eu recebi a notícia que ele tinha falecido, eu fiquei por algumas horas me sentindo culpado, tipo assim, poxa, eu nunca falei com ele, será que se eu tivesse falado com ele, teria resolvido? Então, é bem complicado, sabe, amigo? E aí eu vi percebendo a importância da gente estar aqui, sabe? Da gente estar ocupando esse espaço e de que algumas pessoas nos apoiam e gostam da gente e que a partir dos nossos relatos, do nosso dia a dia, né, elas se cuidam e vivem também, né? Sim. É importante a gente saber que a gente consegue ir até um certo ponto, né? Depois desse certo ponto é a pessoa que está ali atrás que ela precisa também dar esse up. Eu gosto muito dos feedbacks que eu recebo com relação a isso, porque me dá muito ânimo, sabe? Tipo, saber, por exemplo, essa semana teve uma pessoa que disse, ah, eu tô super bem, tive essa estação, um outro também falou a mesma coisa. Porque a gente sabe o quanto a gente já passou de sofrimento, o quanto a gente teve que ralar para poder se aceitar, o quanto a gente teve que fazer coisas para estar hoje bem contar, entendeu? E nenhuma pessoa tem a vida fácil depois que descobre que vive com HIV. Mas fica fácil quando você entende sobre a sorologia, quando você busca entender por que aquilo ali está acontecendo, sabe? E são várias questões. São gatilhos também, né? Volto a Ah, dizer, o HIV é só a ponta do iceberg. São várias outras questões que acabam entrando. Questões sociais, questões de medo biológico, ai, como é que vai estar meu corpo, inseguranças, e tudo isso faz parte do pacote de descobrir que vive com HIV. E esse pacote só consegue desmembrar ele quando você começa a entender seus processos, sabe? Muita gente pergunta assim, nossa, é fácil descobrir a sorologia de HIV, né? É fácil falar dentro das redes. Vocês estão romantizando a questão do HIV. eu odeio isso. Tu já recebeu essa questão? Você está romantizando o HIV? Várias vezes, várias vezes. Porque assim, eu tento também falar de uma forma bem tranquila, sabe, amigo? De uma forma bem didática, que as pessoas vão entender, assim, em termos técnicos e tal. Então, assim, eles sempre falam, né, que tá romantizando e que pelo fato de. Eu até já recebi um comentário perguntando assim: ah, você não acha que pelo fato de ter tratamento, hoje em dia as pessoas não ficam mais desleixadas? Eu, gente, como assim? Vocês pensam coisas tão nada a ver. Na verdade, elas já eram desleixadas muito antes de existir um tratamento. É, A grande, que- a grande elas acham que pelo fato da gente estar falando que tipo assim, dá para viver bem com HIV fazendo tratamento, os outros vão ficar desleixados a ponto de tipo contrair, sabe? Só que tipo, não é isso, gente. A questão da gente estar falando é para acolher outras pessoas que estão ali se sentindo sozinhas, que estão se sentindo rejeitadas, que estão se sentindo, né? São várias questões diferentes, são várias camadas. A gente está aqui para produzir conteúdo, para falar com aquele seu amigo que não consegue falar com você sobre a sorologia dele, porque você tem preconceito a hora que vai falar com ele sobre isso. Basicamente é isso que a Exatamente. gente. Então,
a gente não romantiza, pelo contrário, a gente incentiva seu amigo a estar bem e às vezes a gente nem sempre consegue todo mundo, mas a gente tenta ao máximo fazer com que seja reduzido os danos para as pessoas que vivem com HIV, vamos dizer assim. Eu acho que a coisa de ter informação, você tem um poder, que é o poder de pegar e fazer, transformar o que é dor e sofrimento em uma coisa boa, né? O que o HIV te ensinou? Ai, amigo, uma pergunta assim, porque eu aprendi muita coisa, né? Eu, tipo assim, eu saí de casa, tinha acabado de fazer 18 anos com HIV e sozinho, desempregado. Eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que, assim, a gente tem que viver, sabe, amigo? Porque antes eu achava que eu ia morrer e agora eu tenho uma vida normal. E eu acho que o HIV me ensinou que eu preciso viver, fazer as coisas que me fazem bem, que me fazem feliz, sabe? Não me preocupar com o julgamento dos outros, com o que os outros vão achar. Eu tenho que fazer coisas pensando no meu bem-estar, sabe? Pensando em mim, pensando. E hoje eu faço muito isso e cuido muito mais da minha saúde do que antes, como, por exemplo, me alimentando melhor, fazendo atividades físicas. Tipo, antes eu achava a academia horrível e eu já vou todo dia para academia. Eu vou pela manhã, tipo, 7, 8 horas da manhã eu já tô lá. Eu me alimento bem melhor do que antes, eu como coisas bem mais saudáveis que antes eu odiava. Então, assim, eu gosto muito de coisas da saúde e é, foi tipo meio que um paraquedas na minha vida, porque eu entrei na universidade de enfermagem, eu não sabia que eu queria cursar enfermagem, eu passei em enfermagem e nutrição. E aí veio a faculdade de enfermagem, que é a área da saúde, e aí eu lembrei que no ensino médio, no ensino fundamental, eu gostava de biologia, e muito, eu gostava muito de biologia, eu amo plantas, tenho muitas plantas em casa, inclusive. Então, assim, para mim, desde aí, o HIV veio, tipo assim, foi um diagnóstico e, tipo assim, com ele veio, abriu muitas portas para mim, porque, tipo assim, na minha cabeça, porque até então eu tava um pouco perdido, assim, do que eu iria fazer da minha vida, sabe? E aí eu pensei, eu realmente gosto da área da saúde, porque eu sempre gostei de biologia, sempre gostei de ciências e tal. E aí, quando eu comecei na internet, eu vi a importância de falar sobre HIV e tudo mais, esse feedback das pessoas é maravilhoso. E eu pensei, tipo, porra, realmente eu quero ser um profissional da área da saúde e ainda mais vivendo com HIV, expondo o meu diagnóstico, porque eu vou conseguir mostrar mais humanização para as pessoas e fazer com que outras pessoas que vivem com HIV se abram mais, consigam se sentir à vontade fazendo uma consulta, fazendo um acompanhamento, porque algumas vezes eu já me senti desconfortável indo no CTA, como eu já compartilhei aqui, né? Então, eu acho que tendo pessoas que vivem com HIV ali na área da saúde, pode sim trazer um pouco mais de melhorias, né? Eu espero. Sim. E o que que você, como uma pessoa, uma futura pessoa da área da saúde, quer levar com esse conhecimento para as pessoas desta área, dessa classe, como profissional? Olha, amigo, eu quero levar que essas pessoas precisam se atualizar, sabe? Elas precisam aprender que, tipo assim, porque não sei, tem muita gente que já trabalha há muito tempo, já atua na área da saúde e que parece que, assim, eu sei que é muito corrido o dia a dia, que você tem um dia a dia corrido ali, de horas de trabalho e tudo mais, mas é humanização, tipo assim, eu sempre aprendi isso na universidade, sabe? Que é humanização, que você tem que ter empatia, que você tem que aprender a lidar com as pessoas. E como você mesmo disse, as pessoas são diferentes, cada uma vão, você tem que lidar de uma forma diferente e tudo mais, cada uma se adapta de uma forma diferente. Então, acho que as pessoas precisam ter empatia, sabe? Muita empatia mesmo. E respeito, porque a gente não vai para uma consulta para ser julgado, sabe? Para ouvir julgamentos. A gente vai para se cuidar, para cuidar da nossa saúde, independente do que a gente faça, com quem a gente saia, com quem a gente fique, sabe? Não é para ser julgado. Muito bem. Tem alguma coisa a mais que tu queira contar da tua história que a gente não tocou aqui? Não, amigo. A gente acabou falando sobre tudo mesmo, literalmente. Jair, queria então te agradecer e eu queria que tu deixasse um recado para quem vai assistir essa live e descobriu recentemente sua sorologia. Ai, amigo, obrigado também. Eu te agradeço muito, porque você sempre me deu muito apoio real. Até lá na pandemia, você sempre falava, vai, faça assim os seus vídeos, tá legal, você gosta. Você sempre me deu muito apoio, muito incentivo. Então, muito obrigado mesmo, você é incrível. E assim, gente, para todas as pessoas que teve o diagnóstico, né, recente, há pouco tempo, ou que acompanha a gente, né,
Eu acho assim, aquilo que eu sempre falo e vou repetir, nós não somos o HIV, nós vivemos com HIV, nós somos pessoas, né? Tanto é que nós somos pessoas que vivemos com HIV. Então, nós nunca vamos ser diferentes ou inferiores a qualquer outra pessoa que não viva com HIV. Eu até falo que a gente é mais saudável ainda, né? Porque a gente tá se cuidando bem mais, tá fazendo exames e tudo mais. Então, assim, se amem, façam aquilo que fazem bem para vocês e se cuidem. Se cuidem, não deixem de fazer o tratamento de vocês, não deixem de tomar a medicação de vocês. E se informem, acompanhem pessoas que vivem com HIV. Agora eu também comecei no YouTube há alguns meses, estou tentando levar mais informação para mais lugares. Também tem um grupo de apoio no WhatsApp para a gente conversar e se aproximar um pouco mais. E é isso, gente. Muito bem. Gente, é isso por hoje. Amanhã a gente vai ter uma live falando sobre HTLV. Não sei se vocês sabem, mas o HTLV é o primo do HIV. E antigamente, quando descobriram as primeiras vezes do HIV lá, se chamava HTLV3 e depois passou a ser HIV especificamente. Então amanhã a gente vai falar sobre isso. Então, se você quer conhecer sobre isso, segue e também acompanhe amanhã. Jair, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Quem está aí, amanhã a gente se vê ou se vê daqui a um pouco mais com algum conteúdo aí, tá bom? Beijo, tchau, boa noite. Beijo. Tchau.